Olá, meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Uma sexta-feira muito abençoada, com muita festividade, com muita alegria. Alegria porque hoje estamos no nosso devocional, que é o capítulo 47. E alegria e festa também porque hoje teremos nosso culto de comemoração de 3 anos do nosso ministério Viver e Reviver. Parabéns a todos, que Deus continue guardando, abençoando. E esse ministério é bênção porque você faz parte dele, porque você tem orado por ele. Nós não temos noção o quanto, cada vídeo, cada questão, cada devocional, como eu coloco no meu canal, ele fica aberto, pessoas assistem, creio que muitos irmãos compartilham também, para que outras pessoas também possam estar assistindo. Isso é muito bacana. Mas hoje no nosso capítulo 47, nós vamos ver que começou aí uma sentença contra as nações circunvizinhas, contra as nações que se levantaram contra Israel. Mas mesmo Deus levantando contra essas nações, Deus também deu oportunidade para que essas nações ouvissem dele, para que essas nações tivessem a oportunidade de se arrepender. Porque quando nós falamos que Israel é o povo de Deus, não é uma palavra, não é uma frase errada, mas quando nós olhamos para as nações, todas as nações pertencem ao Senhor, porque foi Ele que criou. Ele criou os filisteus, Ele criou os babilônicos, todas as nações, foi Ele. E Deus tem um desejo, Deus tem um projeto de que todos sejam resgatados. Se não, pelo menos que todos tenham a possibilidade, a oportunidade de ser resgatados. Se assim não quiser, aí vem uma questão com Deus. E Filisteu foi uma nação que não quis. Foi uma nação que continuou buscando seus deuses, tanto que dizem, aqui vai dizer no versículo 5, que os habitantes de Gaza rasparam a cabeça. E depois vai dizer no mesmo versículo dizendo, até quando vocês farão incisões no próprio corpo. Então era a forma deles cultuarem aos deuses deles, rapando as cabeças, fazendo, se ferindo, fazendo incisões, fazendo marcas, fazendo desenhos, para que Deus, o Deus deles, pudessem ser adorado, para que o Deus deles pudessem ser honrado. Então estão dizendo, até quando? Vocês não perceberam ainda que eu sou o Senhor? Então nós vemos mais uma vez a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus de sempre dar a oportunidade. E assim também com as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de ouvir do Senhor, de ouvir da sua palavra, de ouvir a sua ministração nos nossos corações. E a questão é, qual a decisão nós temos tomado diante disso? Quais são realmente os caminhos que nós temos feito? Porque toda proposta, ela necessita de uma resposta. E Deus nos faz proposta todos os dias. E qual tem sido a nossa resposta às propostas de Deus? Uma proposta de obediência, uma proposta direcionada por Ele, uma proposta de ser guiado por Ele. Como tem sido a nossa resposta? Temos aceitado, temos sido obedientes, temos buscado a direção do Senhor? Que o interessante desse versículo, desse capítulo, assim como toda a palavra, todo o livro de Jeremias, que olha como que ele inicia o versículo 1. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus. Nós percebemos que Deus sempre tem a preocupação de nos alertar, de nos comunicar, de falar com o seu povo. Sempre Deus vai ter, sempre nós vamos ouvir, e Jeremias, Isaías, os profetas em si, de uma forma muito geral, vai sempre dizer aquilo que o Senhor disse, aquilo que a palavra do Senhor veio, que a palavra do Senhor moveu, que a palavra do Senhor direcionou. Então Deus sempre tem uma preocupação, Deus sempre tem aquela questão de falar com o seu povo, de direcionar. O versículo 2 vai dizer, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, Jeremias estava falando algo daquilo que Deus havia dito. É como Jeremias dizendo, olha, vamos fazer isso porque assim diz o Senhor. E a pergunta que precisamos fazer, até ouvindo um outro pastor comentar sobre isso, ele falava, olha, a quem nós temos ouvido? Nós temos seguido ao Senhor que diz, assim diz o Senhor, então eu vou fazer? Ou temos buscado, assim diz a mídia, assim os meus vizinhos fazem, assim fazem no meu trabalho, assim fazem, todos fazem assim. Nós temos olhado para os exemplos dos outros, para o exemplo das pessoas, da mídia, daquilo que ela tem colocado para nós, daquilo que as pessoas vão colocando, e isso foi muito forte, nos últimos meses, em especial no último ano. O que as pessoas diziam parece que era a regra, ou de um lado ou de um outro.
Mas aqui nós vemos que para Jeremias, o que importava era o que o Senhor dizia, o que o Senhor falava. Assim diz o Senhor. E isso que é o importante para nós. O importante é aquilo que Deus diz e o que Deus tem dito. Nós temos parado para ouvir? Temos escolhido ouvir? Ou temos de repente ido para a mídia, indo para as redes sociais? Para onde? Que possamos não ser como os filisteus, que foram destruídos. A Babilônia chegou lá e destruiu, e ficaram ali um só povo. Não existiu mais os filisteus, porque não quiseram ouvir do Senhor. Tiveram a oportunidade de ouvir. E nós temos a mesma oportunidade. Temos ouvido e temos seguido? Que possamos avaliar isso com muito cuidado. E espero encontrar todos os irmãos à tarde na igreja para junto cultuarmos ao Senhor e celebrarmos esses 3 anos. Beijo no coração, fique com Deus, até daqui a pouco.